E aí, pessoal, eu sou Pedro Vinícius, professor de exatas, e hoje a gente está aqui para gravar mais um vídeo resolvendo exercícios de resistores que caíram em vestibulares, tá certo? E o exercício é o seguinte: três condutores cilíndricos, 1, 2 e 3, de mesmo material e mesmo comprimento, sendo os condutores 2 e 3 ocos, têm suas seções retas apresentadas na figura a seguir. A respeito das resistências elétricas R1, R2 e R3 dos condutores 1, 2 e 3, respectivamente, pode-se afirmar que, primeiro de tudo, pessoal, a gente fica tentado a dizer que as resistências são iguais, mas nesse exercício a gente vai entender que não são, e eu vou mostrar o porquê a vocês. Então, pessoal, a segunda lei de Ohm, que está aparecendo aqui para vocês, a fórmula dela, é a lei que relaciona as características do condutor elétrico à sua resistência. E que características são essas? A resistividade, o comprimento e a área da seção transversal. Ou seja, a resistência é igual à resistividade vezes o comprimento desse condutor dividido pela área da seção transversal. Então, primeiro de tudo, eu fiz um esqueminha aqui para vocês, né, para que vocês possam entender melhor a minha explicação, vocês possam visualizar e entender melhor. E a gente vai calcular a área da seção transversal de cada fio, certo? E, como vocês podem ver, esse fio aqui, a área da seção transversal dele é exatamente π vezes o raio ao quadrado, certo? Já nesse daqui, a gente tem como se fosse uma circunferência dentro da outra. Então, vamos simplesmente dizer o mais simples. A seção transversal 1, vai ser simplesmente π vezes r ao quadrado. Então, essa área que está aqui cinza, que eu desenhei para vocês, a gente pode concordar que é essa circunferência maior, né, a área dessa circunferência maior, menos a área dessa menor. Então, vamos escrever isso daqui matematicamente, certo? O raio dessa maior é 2R e o raio dessa menor é simplesmente R. Então, a seção transversal de 2 vai ser essa maior, a área dessa maior, que vai ser π vezes 2R ao quadrado, menos essa menor, que é simplesmente π vezes R ao quadrado. E aqui a gente desenvolvendo, a gente pode dizer que isso daqui, 2 ao quadrado, vai ser 4, certo? E R ao quadrado é R ao quadrado. Então, π vezes 4 R ao quadrado menos π vezes R ao quadrado. Aqui, a gente pode dizer que a gente tem 4 menos 1. 4 menos 1, certo? Por quê? Porque, olha, se a gente colocar em evidência o π e o R, a gente só fica com 4 e 1, porque a gente tem 1 multiplicando aqui, tá certo? Então, a gente vai ter 4 menos 1 vezes π vezes r ao quadrado, certo? Quando a gente multiplicar isso aqui volta para a expressão anterior. E a gente descobre que a seção transversal 2 vai ser exatamente igual a 3 vezes π vezes r ao quadrado. E a partir daqui a gente percebe uma coisa interessante. Nesse cálculo, a gente pode desconsiderar o π, certo? Mas, como eu quero uma coisa bem completa, eu não vou desconsiderar, certo? Mas é bom que vocês percebam isso para facilitar os cálculos de vocês, tá certo? E agora, a gente parte para a seção transversal do fio 3. E aqui, a gente vai repetir o raciocínio do que a gente fez no fio 2. E qual é o raciocínio? A área dessa maior menos a área dessa menor vai ser exatamente a área que está em cinza. Então, vamos fazer isso. A área da maior é π vezes 3 vezes 3R ao quadrado, certo? Então, vamos escrever isso daqui.
A seção transversal 3 vai ser essa, a área dessa, certo? A área dessa é π vezes 3r ao quadrado, menos essa menor, certo? E a área dessa menor é π vezes 2r ao quadrado. Então, menos π vezes 2r ao quadrado. Lembrando, pessoal, que isso daqui está ao quadrado. Isso daqui está ao quadrado. Não é simplesmente 3 vezes r ao quadrado. Não é simplesmente 2 vezes r ao quadrado. O 2 está ao quadrado. O 3 está ao quadrado também. Como vocês podem ver nos cálculos anteriores, eles também estão ao quadrado, tá certo? Então, continuando aqui, a gente vai ter que S3 é igual a π vezes 3 ao quadrado, r ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9, certo? π vezes 9 vezes r ao quadrado, menos π vezes 2 ao quadrado, que é 4, vezes r ao quadrado, que é r ao quadrado, certo? Vezes π vezes 4 vezes r ao quadrado. Então, aqui a gente coloca em evidência, mais uma vez, o π e o r ao quadrado, e a gente percebe que a gente pode subtrair o 9, pode subtrair 4 do 9, certo? Então, S3 vai ser igual a 9 menos 4 vezes π vezes r ao quadrado. Então, a gente tem que a seção transversal 3 é igual a 9 menos 4, 5 π r ao quadrado. Então, colocando as três lado a lado, eu vou desconsiderar o π dessa vez, tá? Para diminuir a quantidade de informações aqui na folha. E a gente vai ter que a seção transversal 1, a gente pode dizer que é r ao quadrado. É só para simplificar os cálculos, tá, pessoal? É só para simplificar os cálculos. A seção transversal 2 é igual a 3r ao quadrado. E a seção transversal 3, a gente pode dizer que é 5r ao quadrado. A gente volta para a mesma. Aí a gente volta para o mesmo raciocínio, tá? Quanto maior a seção transversal, menor a resistência. Quanto maior a seção transversal, menor a resistência. Quanto maior a resistência, menor a seção transversal. Aí vocês olham para cá e vocês descobrem que essa área daqui, ela é maior do que essa cinza daqui, certo? E essa cinza daqui é maior do que essa. Opa! Então, bora lá. Então, a gente vai ter que S3 é maior que S2, que é maior que S1. Certo, mas agora a gente precisa olhar em relação à resistência, certo? Ou seja, se a seção transversal dessa é maior, a resistência dela é menor, certo? Então, a resistência de 3 é menor do que a de 2. E a resistência de 2 é menor do que a de 1. Por quê? Porque a seção transversal de 3 é maior do que a de 2 e a seção transversal de 2 é maior do que a de 1. Vamos colocar isso na fórmula para a gente entender? Vamos. Então, colocando isso na fórmula, a resistência do fio 1, como é que seria a resistência do fio 1? A resistência do fio 1 seria a resistividade do fio, vezes seu comprimento, vezes a área da seção transversal. Só que a área da seção transversal é π vezes r ao quadrado. Então, π vezes r ao quadrado. Certo? A resistência 2 seria igual a resistividade vezes o comprimento do fio, dividido por π vezes 3r ao quadrado. π vezes 3r ao quadrado. E a gente termina, por último, na resistência 3, que a resistência 3 é a resistividade vezes o comprimento do fio,
dividido por π vezes 5r ao quadrado. Π vezes 5r ao quadrado. Então, a gente percebe que a resistência 3, isso daqui, que é constante para todos os três, ou seja, os três fios têm resistividade igual e comprimento igual. Só que o que diferencia entre eles é que aqui está dividindo por um número maior do que esse, e aqui está dividindo por um número maior do que esse, consequentemente também maior do que esse. Ou seja, a gente pode dizer que, se a gente quiser realmente se aprofundar nessas contas, com base nisso a gente pode dizer que, como R1 é igual a isso daqui, a gente pode perceber R1 dentro de R2. Mas como? Olha, se R1 é isso daqui, R2 vai ser R1 dividido por 3. Por quê? Ora, se R1 é igual a resistividade vezes o comprimento dividido por π vezes r ao quadrado. Então, a gente vai ter que R2 vai ser igual a R1 vezes 1/3. R1 vezes 1/3. Por quê? Porque a gente tem esse 1/3 aqui. E esse 1/3 aqui, ele multiplica exatamente isso daqui. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal. R2 é igual a resistividade vezes o comprimento, vezes π vezes r ao quadrado, vezes 1/3. Certo? Esse 1/3 aqui, ele acaba vindo para cá, certo? Está multiplicando do mesmo jeito, só que a gente percebe que isso daqui é simplesmente R1. Ou seja, R2 é igual a R1 dividido por 3. Ou seja, R2 é 1/3 de R1. Certo? E R3 vai ser exatamente igual a R1 dividido por 5. Porque aqui a gente percebe esse 1/5 multiplicando da mesma forma que multiplicou o R2, tá certo? Então, vou escrever aqui só para vocês perceberem isso, tá? Vezes L dividido por π vezes r ao quadrado, vezes 1/5, certo? Vocês percebem aqui que da mesma forma de R2, ele também está multiplicando, tá certo? Então, a menor resistência aqui é R3. E em seguida, a outra menor resistência é R2 e depois R1. E então, a gente conclui que R3 é menor que R2, que é menor que R1. Ou seja, R1 é a maior resistência, tá certo? E aí a gente tem que o gabarito dessa questão é a letra B, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que deixe seu like, espero que tenha aprendido. Muito obrigado por assistir e se inscreva no canal para acompanhar a gente aí, rapaz. É isso aí. Muito obrigado.